Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz e eu vou apresentar o trabalho que eu escolhi, que eu fiz. Escucha, que sonidos tienes? É uma atividade que é pensando nos alunos de terceiro ano do ensino fundamental 1, ou seja, eles vão ter em média 8 anos de idade, podem ter 7, podem ter 9, porque nessa idade, nesse período pode ter uma taxa de reprovação, né, ou não, enfim, mas seria pensando mais ou menos nos pequenininhos, né? E o tempo para ser trabalhado é entre 20 e 25 minutos esta atividade. Não quer dizer necessariamente que ela vai tomar o tempo todo da aula, mas é um tempo legal para ser trabalhado, pensando que crianças pequenas têm o costume de enjoar muito fácil de uma atividade, mesmo se ela for lúdica ou não, e que se também fica um pouco chato você ficar trabalhando muito tempo na mesma coisa. Então é legal no ensino do Fundamental 1, dependendo se for para línguas, linguagens ou o ensino dos professores, pedagogos mesmo, que tenha uma certa recorrência de atividades diferentes. Para isso eu pensei então entre 20 e 25 minutos para fazer isso. Então como que seria isso? Primeiro, como objetivo principal é que nós consigamos trabalhar com os alunos e com as alunas a sua percepção sonora, tanto de forma lúdica quanto participativa, para que eles consigam escutar sons através de áudios e também que eles consigam reproduzir esses sons, tentar incorporar no meio deles, tá? Para isso, então, nós procuraríamos explorar os conceitos e os conhecimentos que os alunos já possuem com as palavras de língua espanhola, no caso do tema trabalhado, né? E também relacionar elas com aquelas que elas conhecem em língua portuguesa, língua materna. Focar principalmente no uso da oralidade e tentar não colocar tanto a escrita como algo muito primordial, e desenvolver a pronúncia de alguns sons, que no caso seria a R vibrante, né, que a gente conhece por rato, e também algumas vogais, como é o caso do A e do O. Bom, como conteúdo, eu propus uma coisa que vem nos planejamentos dos terceiros anos, pelo menos das turmas com as quais eu já trabalhei, que são os animais da fazenda. No caso espanhol, animales de la tienda. E colocaríamos alguns animais que tivessem justamente essa questão desses sons, como burro, conejo, ganso, gallo, caballo, vaca, pato, oveja, gato, perro, cerdo, pájaro e cabra. Justamente para que eles tenham a diferença desses animais: o burro, o coelho, o ganso, o galo, o cavalo, a vaca, o pato, a ovelha, o gato, o cachorro, o porco, o pássaro e a cabra. Eles percebam na fala como é a diferença entre os sons produzidos, articulados em língua estrangeira e em língua portuguesa, tá? Como estratégia de ensino, eu pensei que primeiro seria interessante que eles aprendessem esses nomes diretamente com o professor ou com a professora. No caso, eu gosto de desenhar no quadro, então acho que seria interessante que desenhar esses animais e repetir com eles por algum tempo, fazendo joguinhos, ou, por exemplo, um aluno ou uma aluna que, tipo, conta até 3, fala o nome dele, aponta pro bichinho e ele repete. Ou então, novamente, faz sons tipo palmas, como caballo, e o aluno vai repetindo. Ou então, paca, e todo mundo tem que fazer no mesmo ritmo. São uma atividade preparatória que eu acredito que serve para introduzir a atividade em si, né? E, bom, a gente vai tentar não escrever o nome desses animais em momento nenhum. Mas quem não estiver participando vai conseguir olhar. Mas isso a gente vai ver agora nos procedimentos. Nos procedimentos, eu pensei no seguinte: para nós fazermos isso, então, tem os desenhozinhos dos animais que foram treinados por alguns motivos, cerca de 5 minutos com a sala toda. E depois nós vamos pedir para que eles se dividam em 2 grupos. Podem ser os meninos e as meninas, podem ser grupos por afinidade, podem ser metade de uma sala e outra metade, pode ser da frente e dos fundos, uma divisão de acordo com como o professor ou professora acha mais interessante. E ali nós vamos então colocar com que eles venham de 2 em 2 em pares e eles escutem o nome através de uma gravação. Pode ser que o professor
fale alguns desses nomes, ou pode ser que ele, de algum modo, somente reproduza por um aparelho de CD, por um vídeo pela internet, mas que ele reproduza, a princípio, nomes de animais, desses que nós falamos. Então, já treinou a primeira parte, né, para que eles lembrem os nomezinhos, e agora eles vão escutar sem ver. Neste modo, eles então vão ser colocados com uma venda ou com uma máscara de dormir, um de costas para o outro aluno aqui, o outro aluno aqui, costas um com o outro, e eles vão escutar por 3 vezes o mesmo áudio. Quando esse áudio ele finaliza, o professor conta até 3, no caso em espanhol, né? Também uma atividade que pode ser adaptada para outras línguas. E aquele que primeiro levantar a mão e falar o nome correto vai ganhar um ponto para sua turma. É uma atividade bem simples de se fazer. É uma atividade que, na verdade, não exige muito, porque é algo que pode ser até feito pelo próprio professor. Só que é interessante que quando isso aconteça, eles se sintam valorizados e eles marquem o pontinho para o grupo deles, o que com certeza vai dar uma diferença muito boa para o desenvolvimento do aluno. Além de fatores que ele vai se sentir inteligente, ele ou ela, né? O aluno se sentirá inteligente, sentirá pertencente àquele lugar, ele pode também comprovar que ele está aprendendo algo, que é muito bom. É importante citar que os áudios eles são previamente preparados, tá? Não é algo que o professor vai falar no momento em que ele está. A ideia principal é que eles fizessem então palavras, no caso para um terceiro ano, pensando que eles estão transicionando da alfabetização para o letramento, e depois que eles vão aprimorando para frases ou coisas assim. Algumas alternativas para esse trabalho é que se de repente o professor ou a professora não consegue ou não gosta de desenho no quadro, ele pode trazer cartões com o desenho de um animal, como um flashcard ou um cartão de desenho mesmo, né? E expor lá para os alunos, eles façam essas atividades primeiro de olhar, trabalhar o visual, para depois trabalhar a parte oral. Uma outra proposta é que se de repente ele também pode passar um vídeo, em determinado momento esse vídeo fica mudo e os alunos têm que falar o nome do animalzinho, mas aí ele não utiliza essa venda, né, essa parte com os olhos fechados. Além disso tudo, é muito legal que haja um nível de diferenciação, como se fosse um nivelamento. Os alunos que têm mais convívio com a língua estrangeira, eles podem, ao invés de ser palavras, o nome do animalzinho, eles podem ser frases já. Ou então, que esse aluno tente refazer ou falar o máximo da frase possível. Isso é muito legal. Tá, e se de repente um aluno ele vai me falar em português? Aí uma outra pessoa, um outro aluno pode tentar ajudar ele soprando no ouvido rapidinho para que ele tente falar esse nome. Se realmente ele não consegue, o aluno ou a aluna não consegue falar, não consiga falar, aí ele vai perder o pontinho e vai para o outro grupo, tá? Ganha, claro, quem fizer mais pontinhos e pode ser dado, não sei, desenho, uma ajuda em sala, que os alunos normalmente pequenos gostam de fazer, ou até mesmo eles podem, não sei, ganhar um tempinho para brincar no final da aula, alguma coisa que seja pedagogicamente legal e fácil para os alunos, né? Nesse sentido, é interessante que o professor realize essa atividade para que os alunos, depois de praticarem o som, sem ver como ele foi iniciado, possam também procurar modular as articulações que eles têm, para adquirir os sons diferentes da língua materna. Uma vez que isso facilita o trabalho do professor, os alunos mesmo terão consciência fonológica de como eles estão falando e como eles precisam falar. Então, o trabalho do professor nesse sentido fica melhor, porque ao invés de o aluno às vezes estar falando, por exemplo, perro, estar falando perro ou pero, o professor consegue diagnosticar mais facilmente esses deslizes, né? E o aluno desenvolve uma consciência fonológica melhor, em que de pouquinho em pouquinho ele vai adquirindo essa articulação e o aluno consegue, a longo prazo ou não, articular corretamente os sons que o professor propôs naquela aula ou naquela disciplina, né? Ou que é exigido para algumas palavras. A avaliação, como que se faz? Essa avaliação, ela se faz muito prática, é participativa dos alunos.
E como a avaliação ela precisa ser constante, precisa ser diária, ao mesmo tempo que os alunos conseguem perceber os próprios deslizes que eles têm na fala de uma palavra estrangeira, os coleguinhas também vão perceber isso, os outros alunos da sala vão perceber. Além de que, praticando, ele vai eventualmente ter uma melhor fonia, não sei se existe essa palavra, mas ele vai ter uma melhor prática e articulação dessa palavra, desse fonema e tudo mais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o trabalho junto, né, para que depois vocês possam ver, e eu agradeço. Muito obrigado.